Bom dia, que a paz e a graça do Senhor esteja em cada coração. A palavra que vos trago hoje está no livro de Mateus, no capítulo 27, no versos 52 e 53, que diz assim: Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Deixa eu trazer uma palavra hoje para o teu coração. Muitas vezes, quando as coisas na nossa vida se dificultam, muitas vezes, quando as coisas da nossa vida tiram a nossa paz, a gente está em uma certa situação, a gente começa a questionar tudo. A gente começa a questionar se Deus está nos ouvindo. A gente começa a questionar a existência de Deus. A gente começa a questionar a soberania, a força, o que Deus pode fazer. A gente fica desanimado, desmotivado, sem entender. E muitas vezes a gente até fala palavras que não devemos falar. Ficamos em murmuração. E hoje eu quero trazer uma palavra. Preste muita atenção nessa palavra que eu vou trazer hoje para você. A palavra de Deus vai dizer que existe um homem chamado João Batista. Quando a sua mãe Isabel estava grávida dele de 6 meses, recebeu a visita de Maria. Maria, que estava grávida de Jesus. Diz que no momento que Maria se encontrou com Isabel, o bebê que estava no ventre, que era já João Batista, começou a pular, estremeceu na barriga dela. E a mãe dele, Isabel, foi tomada pelo Espírito Santo e disse: Bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, né? Então, o que é que acontece? Ao passar do tempo, João Batista nasceu, foi para o deserto. A palavra de Deus vai dizer que ele se alimentava de inseto, de mel, se vestia com pele de um animal, que até esqueci o nome aqui agora. E, enfim, ele ficou o tempo todo ali no deserto, pregando, abrindo um caminho para o Messias, falando sobre Jesus, né? Fazendo aquela pregação, batizando as pessoas, né? E muitas pessoas se converteram através de João Batista. E quando Jesus foi lá para ser batizado por ele, ele falou que não era digno de batizar Jesus, que ele não era digno de tirar as sandálias dos pés, descalçar os pés de Jesus. Ele não era digno. E quando ele batizou Jesus, a palavra de Deus vai dizer que ali veio, né, uma pomba no formato do Espírito Santo, como se fosse o Espírito Santo, né, pairou sobre eles, e que ouviu a voz que veio do céu: aqui é meu filho, em quem me comprais. Então tudo isso João Batista viu. João Batista sabia que ele era o Messias, sabia que ele era o Filho de Deus. Só que a palavra de Deus vai dizer que existia uma mulher que tinha muita raiva de João Batista. E um dia sua filha, dançando lindamente, né, poderosamente ali diante de um rei, do rei Herodes, o rei, sobre o juramento, se agradou muito da dança dela. E sobre o juramento disse a ela: até a metade do meu reino, se tu me pedir, eu lhe dou. E a mãe dela, lá envenenada, com muita raiva de João Batista, falou: peça a ele a cabeça de João Batista em uma bandeja. E o rei, e ele teve que atender. Não tinha como não atender, ele tinha que atender, até porque ele fez a promessa sobre juramento. Então, o que é que acontece? João Batista foi preso. E nesse momento que João Batista se viu dentro de um cárcere, sabendo ali que ele ia ser decapitado, que ele ia ser morto, ele questionou. Ele foi, mandou os discípulos perguntar se Jesus realmente era o Messias, ou se viria outro. Por quê? Porque às vezes no momento da nossa dificuldade, às vezes por mais conhecimento, por mais a gente questiona. Só que a gente às vezes não entende o agir de Deus. Deus não trabalha no meu tempo nem no teu tempo. Deus não trabalha na minha forma nem na tua forma. Ele trabalha do jeito dele. E às vezes, por mais difícil que o jeito dele seja, ainda é melhor. Porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Mas no momento que a gente está caminhando para isso, a gente se questiona. Eu comecei hoje esse vídeo fazendo a leitura. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santo que dormia ressuscitaram, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entraram na cidade santa. Deixa eu dizer algo para você. Logo depois, João Batista foi morto, foi decapitado, como todo mundo sabe a história. E Jesus também foi morto. Depois disso, Jesus foi morto. Só que quando Jesus ressuscitou, abriu ali os sepulcros, e muito corpo dos santos que dormia ressuscitou, e foram para a cidade santa.
A Bíblia aqui não relata que João Batista foi. Mas pare e pense, todos os santos, João Batista era um homem santo, um homem de Deus, foram ressuscitados. Sepulcro foi aberto e foram para a cidade santa. Deixa eu dizer algo para você. Deus, ele é maravilhoso. O que é melhor? O que é que todo crente quer hoje? Se não for a salvação, se não for estar na cidade santa ao lado de Deus. Eu acho que essa é a meta e o objetivo de todo crente. Melhor do que viver dentro desse mundo, passando por tantas dificuldades. Então, mesmo a morte, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que é melhor e o caminho dele é perfeito. Os planos dele não é frustrado. Ele é poderoso, ele pode todas as coisas. A palavra de Deus diz que ele é o alfa, o ômega, é o princípio e o fim. Ele é um Deus todo poderoso. Ele é o guarda de Israel. Ele é o Deus dos exércitos. Ele é o grande eu sou. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente e todas as coisas podemos nele. Que essa palavra hoje encontre morada no teu coração. E por mais difícil que hoje esteja a sua situação, saiba que os caminhos de Deus, a vontade de Deus é muito melhor que as nossas. Amém?